Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. E como tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre representações ou imposições. Vamos lá? Bom, gente, aqui nós temos uma tela da Suzanne Rother. O que nós podemos observar nesta imagem? Será que esta mulher que está aqui pintada nesta obra que a Suzanne pintou, ela tem os padrões de belezas que a nossa sociedade hoje exige? Esse animalzinho aqui, será que na realidade um gatinho tem esta forma? Será que na opinião de vocês, será que esta obra ela rolou um preconceito? O que vocês acharam dessa obra, gente? O que esta imagem ela está representando a você? Qual foi a sensação que você sentiu ao vê-la? Pois bem, meus amores, ao longo do tempo, o corpo humano tem sido um dos temas mais comuns para os artistas. Ele aparece representado em pinturas, esculturas e fotografias. Assim podemos encontrar vários tipos de representação de figura humana desde a antiguidade até os dias atuais. A figura humana pode ser usada para ilustrar sentimentos, ao mesmo ou até mesmo os mais abstratos, como o amor, a esperança, a liberdade, a dor e o medo. Na pré-história, a mulher simbolizava a fertilidade. Aqui do lado nós temos umas esculturas da Vênus. A Vênus de Lindelof, ela foi um amuleto muito usada na pré-história e ela simbolizava fertilidade, ela simbolizava fartura. Por isso que os pré-históricos sempre andavam com um amuleto desse. E ela não só existia um modelo só, existiam vários modelos. Você vai encontrar a Vênus grávida, você vai encontrar a Vênus baixinha, a Vênus mais alongada. Então, existem vários modelos. Continuando, já o discóbolo, essa escultura que nós temos aqui, criada pelo Miron. Então, essa escultura foi feita pelo artista grego Miron. Os escultores gregos estudavam os corpos dos atletas, buscavam proporções perfeitas para representarem seus deuses, que eram figura com belezas idealizadas. Na realidade, os gregos, eles buscavam sempre o que eles achavam belo e montavam em suas esculturas. Então, essas esculturas que eles buscavam representar nem sempre parecia com o que eles queriam. Por exemplo, se eles fizessem uma escultura de algum dos deuses, de Poseidon, ou seja, qual for um deles, não queria dizer que aquela imagem ali fosse a verdadeira imagem de Poseidon. Por quê? Porque eles tinham um padrão de beleza idealizada. Então, se eles vissem meus olhos e gostassem, ele ia pegar os meus olhos e retratar naquela escultura de Poseidon. Se ele viu o corpo de um homem e achou bonito, ele retratava esse corpo na escultura de Poseidon. Que era assim que os artistas gregos idealizavam as suas belezas. Nem sempre a idealização que era feita naquela escultura representando um deus ou qualquer um outro personagem era a beleza real da pessoa. Por esse motivo, pela idealização.
Esta cena foi pintada pelo artista italiano Michelangelo, nascido em 1475 e falecido em 1564. No teto da Capela Sistina, no Vaticano, a obra, de tema religioso, representa o momento em que Deus, com o seu dedo indicador, deu vida ao corpo de Adão. Esta obra, gente, ela é retratada como afresco no teto da Capela Sistina, existente até hoje. Por isso que ela é chamada o Nascimento de Adão. Já esse trabalho da Vênus no espelho, ele foi feito pelo pintor flamengo da região de Flandres, na atual Bélgica. Peter Paul Rubens, nascido em 1577 e falecido em 1640. A partir do século XV na Europa, o referencial de beleza eram as mulheres gordas. À época, sinal de prestígio social e boa condição financeira, pois só as pessoas nobres conseguiriam se alimentar com fartura. O artista, que viveu entre os séculos XVI e XVII, é um dos mais importantes representantes da pintura barroca, que há o predomínio da razão, o acentuado contraste entre tons claros e escuros, que identificavam a expressão dos sentimentos. Os temas usados eram religiosos e mitológicos. A forma era os retratos. Observem essa escultura, o beijo. O beijo foi criado pelo francês Auguste Rodin, nascido em 1840 e falecido em 1917. Suas esculturas expressavam emoções e sentimentos. Elas se caracterizavam pela força e o realismo que passava ao espectador. Se vocês deram um zoom nessa obra, gente, vocês vão ver a riqueza de detalhes que é contida nela. A riqueza de detalhes, a expressão que você consegue sentir ao observar. Então, foi uma obra realista que Auguste Rodin retratou nela expressões de sentimentos, de emoções, de desejo, tá? Já na Naná, Niki de Sater-Filho, nascido em 1930, falecido em 2002. Nascida na França, passou a infância nos Estados Unidos. Esta é uma de suas obras e representa uma naná, nome dado a todas as figuras femininas produzidas pela artista. Gíria francesa que significa garota. As nanás são mulheres de corpos arredondado com um visual colorido. Essa escultura mede 5 metros de altura. É de poliéster, pintada e está instalada em um parque na Califórnia, nos Estados Unidos. Para Niki, esta era a forma de beleza diante dos olhos dela. Essa era a visão de beleza que ela tinha. Então, para ela, as nanás, né, como o próprio texto nos informa, que era representada as garotas, significava garota, as nanás, né, e representava essas mulheres com os corpos arredondados, que a gente chama de quê? As mulheres gordas, né? As mulheres obesas, os preconceitos acima de tudo. Mas como vocês já podem ver até aqui, que foi um padrão de beleza. Não na nossa atualidade, mas já foi um padrão de beleza muito requisitado. Observem
a família que o Fernando Botelho pintou. Fernando Botelho, nascido em 1932, um jovem autodidata, quer dizer, um jovem que não teve formações acadêmicas, que não teve, ele não fez cursos para ser um escultor, um pintor que é, na verdade. Então, o Fernando Botelho, um jovem autodidata, tornou-se o pintor mais famoso da América Latina. Não, eu não pinto pessoas gordas, dizia. São figuras cheias, redondas e corpulentas. Tudo no meu quadro é volumoso. O seu ideal estético centraliza-se em forma e volume, um estilo que lhe permite dar expressões às suas pinturas. Fernando Botelho ficou e é conhecido como o pintor de volumes, porque tudo que ele fazia, todas as esculturas, todos os desenhos que eles faziam, era assim, eram bem cheios, bem volumosos. Mas ele dizia que ele não pintava pessoas gordas, e sim figuras cheias, redondas e corpulentas. Então, essa era a visão de Fernando Botelho. Já o João Miró, nascido em 1893 e falecido em 1983, é possível perceber que para Miró a figura humana não possui uma ligação com o realismo. Caracterizava-se como uma fantasia. Olha como Miró via o humano. Olha qual era a visão dele para as pessoas. Então, a visão que ele tinha, ele fazia a representatividade desta pessoa na imagem, como aqui vocês podem observar. Pablo Picasso, nascido em 1881, falecido em 1973. Na obra A Dança, retrata o corpo de uma dançarina de sua imaginação, com formas cubistas, porque Pablo Picasso era cubista. Então, obviamente, ele fez essa representatividade do corpo de uma bailarina em forma cubista. Observa qual era o padrão de beleza dele. Será que hoje você adotaria esse padrão de beleza para você? Deixo a pergunta para você responder. Então, gente, ao longo do tempo, foi possível identificar, por meio das pinturas e esculturas, aspectos realistas ou abstratos, como vocês podem observar aqui. Muitas figuras retratadas por estes pintores nem sempre eram realistas, como também nem sempre elas eram abstratas, né? Então, que o corpo humano adquiriu várias formas, mas o corpo é sempre fonte de inspiração para a arte. Seja de uma forma compreensiva ou não, que aborde o que para muitos é considerado beleza ou não, mas sempre será a representação do ser humano como forma de manifestação. Então, o que você não acha belo diante dos olhos de outro artista, de outra pessoa, é belo. Então, a interferência e imposição na arte contemporânea, a dissemição de determinados conceitos e padrões estéticos fica a cargo das principais mídias de massa, que mede a relação com a sociedade de forma a conduzir e modificar a identidade social. Por meio de propagandas, conduzem uma manipulação
transformando a sua visão do mundo por meio de imposições de consumo. Então, o ser humano costuma muito induzir ao outro o padrão de beleza que ele acha que seja, né? Pode ser por meio de propaganda, pode ser por meio de manipulação, mas ele acaba induzindo a sociedade a adotar um estilo de beleza que ele acha que seja. Então não existe o belo e o feio. O que eu posso achar feio, o meu amigo do lado pode achar belo. O que eu acho belo, o meu amigo do lado pode não achar. Ok? Então, meus amores, a gente fica por aqui, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.